Vamos lá, galera! Estou muito feliz de estar aqui no Semi Summit 2022. O evento está incrível. E o meu objetivo aqui com vocês vão me conhecer um pouco e saber o porquê que eu estou aqui de fato. Eu quero compartilhar um pouco do meu case, um pouco da minha experiência como Community Manager e também a minha experiência com a comunidade do Talk and Talk. Vocês vão entender o que é o Talk and Talk e como que eu consegui montar uma comunidade que hoje é monetizada, eu vivo dessa comunidade, então não tenho um trabalho e tenho uma comunidade, não. A comunidade é o meu trabalho, é o meu negócio, estou empreendendo com comunidade e vocês vão entender como que eu tenho feito tudo isso. Eu vou contar toda essa história para você entender o raciocínio, esse passo a passo que eu tenho feito, as coisas que deram certo, o que não deu certo, o que eu aprendi, o que eu bati a cabeça, talvez aí você tenha alguns insights. Então, pega um papel, pega uma caneta, um celular e vai anotando, porque vai ser muito importante para você colocar em prática também. E eu tenho certeza que várias coisas que eu estou fazendo aqui você já pensou ou já imaginou de alguma maneira. E eu sou o Felipe Soares, eu sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade de São Paulo, trabalhei com tecnologia, já fui dev, já trabalhei com teste, já trabalhei com modelagem de banco de dados, já fiz todo o ciclo de desenvolvimento de um sistema. Fiquei quase 10 anos no mercado, até que chegou um momento que parou de fazer sentido um pouco essa carreira, trabalhar diretamente com o computador e programar ali, e eu resolvi mudar um pouco, né? Basicamente abandonar minha carreira. E foi lá em 2015 que eu decidi fazer isso, e em 2016 eu comecei a dar aula de inglês. E na verdade não foi uma decisão, o inglês em si, mas a educação para mim era uma coisa que fazia muito sentido. Então, naquela época, eu comecei a dar aula oferecer aulas de inglês, matemática, física, química, português. E aí acabou que as pessoas escolheram o inglês. E olhando para trás, é basicamente isso que eu continuo fazendo, né? Ouvir o que as pessoas querem. E aí, você que é gestor de comunidade, sabe da importância de ouvir a comunidade, de ouvir os clientes, de ouvir a audiência, o público, as pessoas que estão à sua volta. Então, lá atrás, já em 2016, eu já estava ali com uma cabeça já um pouco de community manager, e aí eu comecei a dar aula de inglês, comecei a me especializar, comecei a estudar, entender um pouco mais esse mundo de docência, da educação. E foi lá em 2016 que eu iniciei o projeto do TNT, o Talk and Talk, que lá atrás se chamava Tuesday Night Talks. E esse nome veio simplesmente porque terça-feira era um dia que eu estava livre, era à noite, e eu queria fazer online e para conversar em inglês. Então veio uma ideia simples de, eu preciso ter alunos, trazer mais alunos para particulares. Então vou montar um negócio online que eu posso fazer de casa, porque também aquela coisa de, quero ser nômade digital, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar, então para mim era um valor inegociável, que eu comecei a fazer tudo no online já lá em 2016, e aí o Tuesday Night Talks nasceu, simplesmente assim, terça-feira à noite, conversas de inglês, e 100% gratuitas. Comecei do dia 18 de outubro de 2016, às 8 horas da noite, uma terça-feira, e foi o primeiro evento. Eu lembro que naquele primeiro evento, eu não sabia direito o que fazer, como divulgar, essa coisa do marketing digital ainda era muito simples, ninguém falava, ou eu não estava tão por dentro disso ainda, e foi uma dificuldade, eu tive que trazer meus amigos para participar. E grupo de Facebook, comecei em grupo de Facebook, todos os grupos de Facebook de bairro, grupos que eram organizados, que tinham uma certa moderação ali, eu comecei a entrar e falar, é gratuito, toda semana, terça-feira, e aí as pessoas começaram a participar. E aí, quando eu falo as pessoas, no primeiro evento tive 2 pessoas participando desse grupo de Facebook. E as outras 4, que foram um total de 6 aí, as outras 4 eram amigos próximos que vieram me ajudar. Então, o Felipe, o Rodrigo, a Júlia Namur, que me acompanhou aí durante todo o trajeto, foram pessoas aí que me ajudaram muito. E nesse primeiro evento, deu tudo certo, travou a internet, o vídeo que eu queria passar deu errado, né? As pessoas não conseguiram se comunicar do jeito que eu esperava. Então, assim, foi um terror. Então, deu muito certo, foi um terror. Mas deu certo porque foi o primeiro. E ali, de fato, eu comecei uma comunidade, que eu só fui perceber que era comunidade 4 anos depois, no começo da pandemia, em 2020. Mas a gente já vai chegar lá. Então, lá em 2016, eu comecei essa movimentação com o objetivo de trazer alunos.
e eu precisava pagar boleto, então eu precisava de alunos particulares para continuar tendo minha vida, continuar fazendo minhas coisas e desenvolvendo os projetos que eu tinha em mente. Mas naquela época eu não pensava em comunidade, não pensava em fazer gestão de uma comunidade. Então eu vinha trabalhando, dando aula particular, dei muita aula particular, muita. Então 2016, 2017, 2018 e 2019. Foi muita aula particular, aula dentro de empresa, aulas em dupla, em trio, para família, para não família, marido, esposa, filho. Eu dei aula para todo mundo. E o fato de eu entrar na docência, aprender a dar aula e lidar com o público, aprender a vender, isso tudo foi me gerando informação, experiência e casca nesse processo todo, e que me ajudou muito lá no começo da pandemia, em 2020, quando de fato eu percebi que, opa, tem alguma coisa aqui, né? Mas nesses 4 primeiros anos, 2016, 2017, 2018, 2019, eu não tinha ideia do poder que era a comunidade, como que isso poderia revolucionar o mercado que eu estava trabalhando, que é o mercado de idiomas. Então eu fazia uma vez por semana, foi um momento de sobe e desce. Para quem faz evento sabe a dificuldade que é ter um evento na semana e você fazer isso com sequência e com consistência toda semana, um evento no mesmo dia, no mesmo horário, é difícil, muito difícil. Fazer um evento ali, terça às 8 da noite, online. Então, lá em 2016, tinha muita coisa presencial e eu lá fazendo online. Então, toda essa jornada, ela foi me dando experiência, foi me dando informação, conversava com muito aluno, eu vendia, precificação, contrato, cancelamento, encheção de saco, dor de cabeça, coisas que dão certo, que não dão certo, cliente que quer te passar a perna, que fala uma coisa e depois muda. Então, tudo isso foi me dando bagagem, foi me dando experiência, foi me ajudando nesse processo de empreender. E eu já me senti um empreendedor lá naquela época, já tinha uma visão empreendedora, porém eu não tinha de fato um negócio. Eu era o CEO de mim mesmo, né? Aquele CEO de MEI, e eu era esse cara, eu era o CEO da minha própria vida, eu era o meu único funcionário. Mas isso foi importante, ter essa mentalidade me ajudou bastante a entender um pouco do cenário, a tirar dúvidas das pessoas, a entender um pouco do que funcionava e o que não funcionava. E aí, ao longo desse processo, eu fui coletando muita coisa. Excel para tudo quanto é lado. Então, tipo, tudo que entrava, tudo que saía, feedbacks, eu armazenava isso. Fotos, eu registrava tudo, tirava foto dos eventos que eu fazia print, comecei a fazer depois evento presencial, testei muita coisa, errei muita coisa. Acho que de 10 coisas que eu fiz, 15 eu errei, e depois que eu fui acertar. Porque nessa trajetória aí de montar uma comunidade, não foi assim do nada, acordei hoje e vou montar uma comunidade. Não foi bem assim. Eu comecei dando aula de inglês, comecei com os alunos, eu chegava a ter em média 20 alunos por mês, eu tinha um rendimento bom como professor particular, mas para mim aquilo era sufocante de certa forma, porque era um gasto de energia gigantesco, preparar a aula, material, entender o aluno, e cada pessoa é um mundo diferente. Então, assim, o fato também de eu estar ali individualmente, isso me ajudou muito a montar uma comunidade. Eu acho que esse é o primeiro passo antes de pensar em montar uma comunidade, montar um negócio, montar uma startup, um empreendimento, é começar a conversar com quem tem interesse naquela sua ideia. Então eu tinha uma ideia que era dar aula particular e comecei a conversar com muita gente. O meu primeiro protótipo de uma ideia que eu tive lá em 2016, uma das milhares que eu tive, era de ter um aplicativo que fosse um Tinder do professor de inglês e do aluno de inglês, onde eu ia conectar o professor e o aluno. Então eu peguei uma folha sulfite, dividi em 4, montei no papel, no lápis, montei o formato do celular e comecei, ainda no meu trabalho anterior, que eu trabalhava no Itaú, lá no café, conversando com algumas pessoas, falei assim, usa aqui meu aplicativo, e aí analisando e colhendo feedback. Então, desde lá de trás, entrar em contato com as pessoas, saber o que elas estão pensando, o que elas acham, entender a dor, será que aquilo que eu estou oferecendo é de fato o que elas querem, foi fundamental. E eu falo isso porque quando eu fui montar, de fato, e percebi que o Tuesday Night Talks, né, que se transformou em Talk and Talk, era de fato uma comunidade, eu já tinha
4 anos de caminhada, 4 anos de coisas erradas que eu já tinha testado e já tinha feito. E aí foi um momento que eu conheci o Emiliano, né, a gente trabalhou junto numa startup, e naquele momento eu estava ali, pô, tá indo, mas não tá indo, a gente, né, se conectou, comecei a trabalhar como community manager nessa startup, e ali eu comecei a perceber, tem que fazer isso, tem que fazer uma gestão assim, tem que analisar esse número, essas são as métricas, tem que fazer conversas individuais, eu tenho que testar isso, tenho que testar aquilo. Fiquei 10 meses lá. Esses 10 meses foi tempo suficiente para, quando veio a pandemia, e aí eu pude focar no meu negócio, eu falei assim, opa, eu tenho um negócio, tem alguma coisa aqui interessante. Passei 10 meses aqui montando uma comunidade, ajudando ali, aprendendo muito ali com o Emiliano, trazendo todo esse conhecimento que está aí dentro da semi-school, está dentro dos conteúdos das aulas, comecei a aplicar no Talk and Talk. E uma coisa engraçada, não sei se vocês sabem, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. O Emiliano me mandou embora no começo da pandemia. E graças a ele, essa demissão, que eu pude, de fato, fazer o que eu estou fazendo até hoje. Né? Então, lá em abril de 2020, quando eu estava aí pegando a pandemia, fui mandado embora da startup e falei assim, eu tenho 2 alternativas agora. Ou eu vou arrumar outro emprego, que era o que todo mundo está fazendo, ou eu vou montar um negócio. E aí eu falei assim, pô, o que eu vou fazer com as aulas de inglês que eu venho dando há 4 anos? O que eu vou fazer com isso? E aí foi ali que eu percebi que o Talk and Talk era uma comunidade. E ali eu falei assim, opa, então eu vou pegar esse conhecimento que eu consegui com o Emiliano e vou começar a aplicar e começar a fazer o negócio acontecer. E aí, vou até dar uma pausa para digerir um pouquinho dessa parte, porque é importante dizer algumas coisas aqui. Todo esse processo que eu fiz durante 4 anos, eu não sabia o que era framework, eu não sabia o que era grupo, eu não sabia o que era métrica, eu não sabia o que era análise de dados, eu não sabia o que era todos esses nomes que a gente vê no mundo de gestão de comunidades, eu não fazia ideia, mas eu já fazia aquilo, eu já tinha contato com aquilo. Então, né, você entender ali a sua comunidade, qual que é o propósito, qual que é a dor, o que as pessoas estão buscando, entender um pouco do perfil do público-alvo, das personas, começar a fazer pesquisas qualitativas, né, que eu, dando aula individual, é a melhor pesquisa qualitativa que você pode fazer. Você ficar 1 hora ali com a pessoa, trocando ideia em inglês, ensinando, compartilhando, ouvindo. Isso daí é a pesquisa qualitativa na prática. Então eu já vinha fazendo isso, mas eu não tinha o Community Model Canva do, não sei, XPTO, do Platinum, não tinha nada disso. Não tinha ferramenta, eu vou usar o Slack, eu vou usar o Telegram, eu vou usar o WhatsApp. Não tinha nada disso. Eu só estava fazendo ali e executando de forma intuitiva, do que eu achava. Então, quando eu comecei ali a entender um pouco mais de gestão de comunidade de forma consciente, quando eu entrei ali junto com o Emiliano e estava ali no dia a dia, entendendo o que eu tinha que fazer, eu comecei a relacionar com as coisas que eu vinha fazendo. E aquelas coisas que eu vinha fazendo, nada mais era do que gestão de comunidade. E talvez você esteja já fazendo gestão de comunidade e você acha que o que falta é uma ferramenta, o que falta é um framework, o que falta é um slide, o que falta é isso e aquilo. Às vezes não falta nada. Às vezes falta você sentar a bunda na cadeira e conversar, ligar para o seu para aquela pessoa mais engajada, que está mais perto de você, e falar assim, ô fulano, ô fulana, e aí? O que você está precisando? Como é que eu posso te ajudar? E a partir daquilo, você entender e conversar com muita gente. Sei lá, 20, 30, 100 pessoas, 200. Não sei quantas pessoas você vai ter que conversar, mas a conversa, para mim, foi fundamental. E eu passei ali 4 anos conversando com alunos particulares todo momento, toda semana. Isso foi, para mim, o principal para entender a real dificuldade do meu nicho, do meu mercado, que é idiomas. Então eu cheguei no momento que eu falei assim, eu não quero mais ensinar gramática, eu não quero mais ensinar o idioma para a pessoa, eu não quero mais ensinar inglês. Talvez você seja a minha persona, talvez você já tenha estudado vários e vários anos e ainda não consegue falar. Eu não quero te ensinar mais o idioma, eu quero fazer você falar. Então, quando eu comecei a comunidade, eu foquei exatamente nisso. E por isso que o nome saiu de Tuesday Night Talks para Talk and Talk. Então tem essa sigla, porque
não era mais de terça-feira, iam ser mais dias na semana, então eu queria manter a sigla, para mim era importante, então Talk and Talk, TNT, que era um nome que a gente já vinha usando bastante. Então, Talk and Talk nasceu de forma orgânica, não fiz pesquisa de mercado para saber nome, não fiz branding, não contratei ninguém, foi uma coisa natural. E aí esse nome foi continuando e o negócio foi crescendo e vai se transformando. Até hoje está em transformação. Então, a comunidade que tinha lá em 2016, que eu não sabia que era comunidade, é a mesma comunidade que está em 2020, que é a mesma comunidade que está em 2022. Só que mesmo sendo a mesma comunidade, são momentos diferentes, comportamentos diferentes. É quase como um ser humano. Você começa lá um bebê, você vira uma criança, vira um adolescente, um adulto. Você vai crescendo, a sua cabeça muda, os pensamentos que você tem mudam, as experiências, as suas opiniões, o que você busca vai se transformando. E a comunidade, ela foi se transformando e foi amadurecendo. Então, no começo da pandemia, foi um momento extremamente difícil, de muito risco e de muita incerteza, mas que me deu a possibilidade de perceber uma chance de me conectar mais e de ajudar a galera que estava em casa. Então, é importante lembrar também o contexto da pandemia. Hoje em dia é fácil, de certa forma, falar do Covid-19, mas no começo a gente não sabia o que era esse vírus, a gente não sabia o que ia acontecer. E tinha um pânico geral e agora, o meu trabalho? Eu vou trabalhar de casa, eu vou perder o emprego, como que vai ser? Ninguém sabia direito, eu tenho que lavar todas as compras que eu fizer, a minha roupa, esse vírus é transmissível, não tem cura, não tem, como que vai ser? Então, todo mundo ficou dentro de casa. Então, esse ambiente, esse contexto também foi muito favorável para o negócio que eu estava montando ali, que era uma comunidade já pensando num empreendimento de fato. Então, a gente saiu ali de uma vez na semana para 2, 3, 4, 5, até a gente chegar, eu lembro que em 3 meses a gente estava com 10 eventos online e ao vivo por semana. Se a gente tinha dificuldade de fazer um por semana lá em 2016 até 2019, no começo da pandemia eram 10 por semana. E aí depois a gente começou a trazer outras coisas que veio da comunidade. Então, às vezes, parece que é um negócio complexo e muito difícil, mas às vezes a gente precisa só parar para entender o contexto, o que a gente está vivendo no agora, as pessoas. Então, quando você vai pensar numa persona, público-alvo, o que essas pessoas estão vivendo? Como que é o dia a dia delas? E onde elas estão? O que elas fazem? Então, o contexto ali, para todo mundo, tá todo mundo dentro de casa. Pelo menos dentro dessa bolha da internet, tá todo mundo dentro de casa, trabalhando de casa. Então, tem 2 horas a mais, pelo menos, de tempo do dia que não se gasta mais com locomoção, com transporte público. Então, a pessoa fica em casa. E aí, por conta disso, o negócio começou a trazer mais gente, eu comecei a aplicar todo o conhecimento que eu aprendi ali com o Emiliano, estando ali no dia a dia da operação de uma comunidade, eu comecei a fazer o que a gente vinha fazendo ali até o começo da pandemia. E o negócio começou a dar certo. Então, comecei a investir ali, fiz um investimento em tráfego pago, que foi um investimento em anúncio, um anúncio simples, só uma tela fundo preto com letra branca, falando, vamos conversar em inglês? Era isso. Eu não estava prometendo ensinar inglês, eu não estava prometendo dica de inglês, eu não estava prometendo milagre do inglês. Estava prometendo o quê? Vamos conversar em inglês. Você quer conversar em inglês comigo? Então vem conversar de graça. 3, 4 horários, 5, 10 horários na semana. A pessoa entrava lá e agendava. Acabou, estava conectada. Então, é mais simples do que parece. Obviamente que para você enxergar, ter esse olhar, não é tão óbvio assim. Tanto que eu fiquei 4 anos sem perceber que eu poderia viver de uma comunidade, que eu poderia viver desse negócio. Então, o tal do produto é a própria comunidade. Então, eu fui testando isso, fui verificando algumas coisas. Tanto que começou no inglês, e depois, no começo da pandemia, a gente trouxe o espanhol, trouxe o francês, trouxe o italiano, teve alemão, português. A gente testou outras coisas também no meio da pandemia. Eu testei aula de yoga, eu testei meditação, eu testei aula de programação, eu testei aula de marketing, eu testei outros tipos de aulas fora do mundo de idiomas. Então, assim, fui testando muita coisa.
E testei. Quanto mais eu testava, mais aprendizado eu tinha. E eu continuo fazendo esses testes, né? Para encontrar outras coisas e analisar e ver como que eu consigo agregar valor para a comunidade. Só que eu só consigo fazer isso porque hoje o meu principal trabalho é ouvir essas pessoas. Então hoje a gente tem inglês, espanhol, francês, italiano, não é à toa, a gente tirou o alemão, a gente tirou o português, tirou todas as outras coisas que não deram certo, né? Porque deram certo, só que a gente não deu continuidade, porque, enfim, N motivos. Mas o negócio começou a se estruturar. Hoje, atualmente hoje, 2022, a gente tem mais... Essa semana, inclusive, são 116 eventos ao vivo em uma semana. Em uma semana, em 7 dias. A gente tem mais de 100 eventos ao vivo em 7 dias. Imagina você fazer mais de 100 eventos ao vivo em uma única semana. E toda semana. Não é tipo uma vez só, não. É toda semana. Então a gente continua fazendo e aumentando. E o negócio vai ganhando corpo. No começo da pandemia, me lembro muito bem que eu tinha a ideia de fazer 24 horas por dia de conversação, 7 dias na semana. É ainda um propósito que a gente quer alcançar, ter disponibilidade 24/7. É um exercício difícil, a gente chegou num platô que a gente tem que fazer algumas outras coisas para conseguir alavancar, escalar o negócio, né? Então, hoje a gente tem uma comunidade que tem mais de 60 alunos que são facilitadores, então o aluno ele entra na comunidade, ele contrata um plano, a gente já consegue monetizar, a gente já tem um faturamento mensal, são 5 pessoas trabalhando com a gente, alocadas full time no negócio, de comunidade, e a gente ouvindo as pessoas, trazendo mais produtos, trazendo mais experiências ali. Então, tudo isso graças aos alunos que fazem parte e que depois se tornam facilitadores, e que depois se tornam tutores, e que se tornam instrutores. Então, hoje, a gente tem uma comunidade de conversação de idiomas onde a gente não tem professor. E a gente percebeu que o perfil do professor de idiomas não funciona dentro da comunidade. Então, a gente tem uma comunidade que a gente não tem professores, em que os próprios alunos estão ali colaborando e liderando as conversações e ajudando outros alunos. Então, além dos 4 idiomas, a gente tem uma comunidade de tecnologia que fala inglês, a gente tem uma comunidade para mulheres que falam inglês, a gente tem um happy hour para gerar networking, e a gente tem workshops mensais práticos para as pessoas, os alunos ali, treinarem alguma coisa do idioma. Então, a gente percebeu que a pessoa chega por causa do idioma, fica ali, depois ela continua, não é mais por causa do idioma, é por outras coisas. E entender essas outras coisas tem sido fundamental. E não sei se você percebeu, mas eu não falei de ferramenta até agora. Não falei de grupo de WhatsApp, não falei de Telegram, não falei de, sei lá, qual ferramenta que vocês usam aí. Não falei de ferramenta, porque a ferramenta pouco me importa, pouco me interessa. O que é mais importante é toda essa jornada, entender o público, a comunidade, quais são os desafios, o propósito. Depois, se eu vou usar uma ferramenta X, Y, Z, é o de menos. Inclusive, eu uso uma ferramenta hoje que ninguém gosta de usar, que é o Wix. Ninguém gosta de usar o Wix, mas eu uso, e ele paga minhas contas, paga, né, o lugar que eu moro, paga tudo, paga outros colaboradores que a gente tem, e outros trabalhos que a gente pede. Então, assim, a ferramenta é o de menos. Às vezes a gente começou com planilha de Excel, fazer organização. Hoje a gente tem aí mais de 10 mil pessoas na comunidade, a gente tem uma base aí de mais de 20 mil pessoas, na verdade. A gente tem quase 30 mil perguntas para as pessoas utilizarem para conversar e a própria comunidade gera mais perguntas. A gente está chegando agora, nesse momento, a 5 mil eventos que já foram feitos. Já foram mais de 100 milhões de horas entregues para a comunidade, horas de conversação durante todo esse tempo, né, de outubro de 2016 até agora. A gente tem aí alunos que estão pagando, a gente tem um ticket médio aí de R$2.000. Então, o que a gente percebe é que o processo de você criar um produto de comunidade é você entender de fato, você fazer o fit daquilo que você pensa, da comunidade, com a pessoa que está ali, né, as pessoas, o público-alvo, ver se aquilo se encaixa e adaptar. Tem muita coisa que eu achava que não ia funcionar e quero que as pessoas queriam. Uma delas agora é um processo de correção, que as pessoas querem ser corrigidas, e a gente tem uma
uma política, uma regra de ouro em relação à correção, mas a gente conseguiu adaptar para fazer um negócio que faz sentido para a gente, mas faz sentido para o público também. Então, o aluno vai ter uma correção, mas não é uma correção como ele está acostumado no formato tradicional, ou mesmo nos formatos novos que tem aí os infoprodutos, né, com professores particulares e tudo mais. Então, a gente ouve, adapta, testa, vê como funciona, aprimora e continua nesse processo contínuo, né? Um método ágil e que está sempre se inovando e sempre se renovando. O que a gente fazia em 2020 já não funciona mais em 2022. E a gente, inclusive, teve que mudar um pouco do modelo no final de 2021, que foi aquela fase que as pessoas começaram a voltar para o presencial. Então, aquilo que a gente vinha fazendo em 2020, durante toda a pandemia, e quase 2021 inteiro, não funcionava mais no final de 2021. A gente teve que mudar, a gente fechou a comunidade, era gratuito, começou a cobrar, a gente foi testando, avaliando, até que a gente conseguiu aí achar um meio do caminho que seja sustentável, que a gente continue colaborando, a gente tem um projeto social dentro da comunidade para as pessoas que não têm emprego, então as pessoas que não têm condição de fato, comprovadas, a pessoa está sem emprego, ela pode estudar dentro da plataforma, no conceito de comunidade, de colaboração, então a gente consegue ter essa troca, um ganha-ganha, eu ganho, outros facilitadores ganham, a plataforma como um todo ganha, os alunos ganham, comunidade externa que não faz parte ganha indiretamente também, porque a gente gera muito conteúdo no nosso canal no YouTube e a gente tem gerado cada vez mais conteúdo pela própria comunidade. Então, tudo que a gente vem fazendo não é uma forma estática, é uma forma viva que se adapta, que mexe, que remexe e a gente continua seguindo com a nossa proposta de fazer as pessoas falarem um novo idioma com confiança. Não é sobre ensinar o idioma, é sobre fazer as pessoas falarem. Então, isso continua igual, só que várias outras coisas vão se transformando. Então, assim, para resumir, para fechar um pouco todo esse histórico que eu trouxe aqui para vocês, o principal, se eu tivesse que sair daqui desse papo com uma única mensagem é ouvir as pessoas. Quanto mais pessoas você ouvir, melhor. Faz pesquisa, senta para conversar, um café, happy hour, cerveja, vinho, não interessa. Seja um pão com ovo ali, vocês vão dividir, mas converse com as pessoas, vejam o que elas estão precisando no momento e comece a alinhar um pouco com as suas ideias, suas hipóteses e ver se aquilo se encaixa e vai adaptando, até que você vai achar um produto dentro da sua comunidade. E aí você vai ver se as pessoas querem pagar por aquilo. Eu comecei a cobrar lá R$19,90. Eu tinha um grupo de WhatsApp que era monetizado. A gente tinha 100 assinantes, a gente faturava com o grupo de WhatsApp R$3.000 por mês, que para mim era muito dinheiro. E aí eu percebi que dava para fazer mais coisas. Então, foram vários testes, até chegar num modelo que a gente continua testando, continua crescendo, continua avaliando. Então, converse com as pessoas. Esquece ferramenta, esquece framework, esquece o racional. Olha para a pessoa, entende, escuta, vê o emocional, vai no coração da pessoa. O que ela está sentindo? O que ela sente ali que você pode ajudar? Será que ela está sozinha, está com depressão, com ansiedade? Como que a sua comunidade consegue ajudar em pontos que não tem nada a ver com o seu produto final? Porque o Talk and Talk não tem nada a ver com idiomas, apesar de ser isso a nossa entrega. O Talk and Talk tem a ver com autoestima, tem a ver com confiança, tem a ver com amizade, tem a ver com troca, com a pessoa não se sentir sozinha, não ter aquela solidão do aprendizado. É isso que a gente faz no fim do dia. E é isso que a gente vai continuar fazendo. E é por isso que a gente tem esse trabalho todo com 100 pessoas envolvidas como alunos, tem um time de 5 pessoas ali trabalhando com a gente, tem um monte de conteúdo, de horas entregues. Então, assim, é simples e ao mesmo tempo complexo, mas ouvir é fundamental para saber a caminhada e qual que é o norte que você vai seguir. Espero que você tenha aproveitado, continue acompanhando o Semi Summit, está sendo um evento incrível, com muito conteúdo bom, e tenho certeza que vão sair vários insights, mas desses insights todos, coloca no papel e põe em prática, testa, porque uma coisa que eu estou falando aqui, outra pessoa está falando lá, elas se conectam, mas não vai adiantar de nada se você não testar, não colocar na sua comunidade, não ver aquilo funcionando. E eu também preciso que você, community manager, gestora de comunidade, coloque em prática, para eu aprender com você,
porque eu também estou lá dentro da comunidade da CM School e eu estou super interessado em saber o que você está fazendo, porque eu quero aprender com você e o que você estiver fazendo, testando, eu tenho certeza que vai me ajudar muito. Fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia, bater um papo. Estou em todas as redes sociais, principalmente LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, como Filho de Soares, só me procurar. E obrigado aí pela oportunidade, CM School, fazer parte desse momento, dessa revolução aí no cenário da formação de gestores de comunidade. E a gente se vê aí ao longo dessa jornada e ao longo do evento.